Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Espero que sim, pois bolsonarista as coisas tá boa não, meu velho. O desespero é tão grande que estão até me ligando o bagulho de Pix, meu irmão, bagulho doido. Sim, falar nisso, se puder fortalecer nós, é ajuda filosofia marginal, @gmail.com, que o bagulho tá doido pro lado de cá também. Não tô doido pra ser bolsonarista, não tenho bronca pra esse bagulho de justiça não, é só bagulho de dinheiro mesmo. Ei, meu irmão, mas os caras têm salário de bagulho de 20 e 30 mil conto, né? Aí eles tá pedindo dinheiro que o bagulho tá doido mesmo. Enfim, meu velho, vou trazer aqui depoimento mais um meliante e pá já condenado, tá ligado? Não por associação criminosa e incitação ao crime. Esse aí teve uma pena caprichada, foi um tal de 2 anos e 5 meses. Descumpriu as medidas cautelar. Aí Xandão mandou prender, sabe quando? 3 de julho, mas quando foi no dia 31 de março agora, ele ganhou a liberdade, tá ligado não? Infelizmente tá aí pela rua. Mas pelas condenações dele, o bagulho, pelo que eu saiba, fica em negócio semi-aberto. Tem que estar em um presídio de noite e tal. Se eu não me engano é pra dormir, tá ligado? Não sei se é só pra assinar, mas acho que é pra dormir, se não me falha a memória. Enfim, daqui pro final do vídeo eu vejo essas ideias. Aí, vou trazer aqui primeiro as audiências de custódia dele. Na sequência eu já trago os depoimentos pra ficar meio que na ordem. No final do vídeo eu trago as ideias que Xandão colocou no voto pra condenar esse meliante. Na humildade, se inscreve no canal, deixa like, comenta alguma coisa também pra fortalecer nós nesse bagulho de engajamento. E não vou falar de Pix que eu já falei no começo, aí não tem pra que ficar repetindo não, né não? E sem mais delongas, vou trazer já o depoimento aqui do bagulho de custódia, tá ligado? Bora lá pro vídeo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, senhor. Obrigado. Vou dar início à audiência de custódia na ação penal 1735, em que é réu o senhor Reginaldo Silveira, né? Sim, senhor Reginaldo, vou fazer algumas perguntas relativas à qualificação do senhor e relativas ao cumprimento do mandado de prisão. Foi dado cumprimento ao mandado de prisão decorrente do descumprimento das medidas cautelares. Sim, senhor. Aqui. O nome completo do senhor? Reginaldo Silveira. O endereço do senhor? Cuiabá, Mato Grosso. O senhor mora com quem? Eu moro só. Tá. O senhor tem filhos? Não, senhor. O senhor trabalha em quê? Eu sou viveirista, tenho um pequeno viveirinho de planta em casa mesmo, né? Eu dou manutenção em jardins e eu também sou pintor predial numa empresa, numa academia. O senhor estudou até que série? Eu tenho, na verdade, o nível universitário incompleto, né? O senhor tem alguma doença? Faz Não, uso senhor. de algum medicamento? Não, senhor. Já respondeu algum outro processo criminal? Não, senhor. Houve algum problema na abordagem do senhor em relação aos policiais? Não, senhor. Doutora Cecília, doutor Marcos, alguma pergunta? Excelência, considerando que o propósito desta audiência se circunscreve se debruça sobre as circunstâncias em que é realizada a prisão, e considerando que o senhor Reginaldo relata que a prisão foi realizada de forma tranquila, eu não tenho questionamentos. Doutor Marcos. Excelência, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Filha, Lucas. Eu sei que a custódia ela não se preza a questões meritórias, mas tão somente o ato da prisão. Só que eu preciso, Excelência, questionar ao acusado se algumas questões em relação ao monitoramento eletrônico, justamente até para ficar consignado nos autos, né, para pedidos posteriores, Excelência. Eu vou pedir o perdão para fazê-lo. Sim, eu acho que já falei que foram 73 descumprimentos, tá ligado? Dentre eles, negócio de rompimento de cinta, que é torar a tornozeleira. Oxi, pode não, meu velho. É sem pano. Seu Reginaldo, boa tarde. Boa tarde. Seu Reginaldo, o senhor violou a cinta da tornozeleira do senhor? Em hipótese alguma, nunca fiz isso. Não, né? Não, senhor. O senhor, por acaso, deixou de descarregar a bateria da sua tornozeleira eletrônica?
Não é que a gente deixe descarregar, ela descarrega porque tem um problema que deve acontecer com ela, ela descarrega sozinha. A gente carrega ela 3 horas, né? E de repente o senhor tenta carregá-la e ela não carrega mais. Do nada, ela mesma, o aparelho mesmo dá problema. É isso que acontece. Tá, mas Ela... aí quando acontece isso, o que o senhor faz? O senhor deixa ela descarregada? Qual é a atitude que o senhor Não, toma? imediatamente a gente liga para o monitoramento e eles mandam a gente para a empresa para eles poderem ou trocar a tornozeleira para ver se é a tornozeleira ou se é o carregador. Mas quando isso acontece, vamos supor que aconteça numa sexta-feira, daí eles agendam para segunda-feira. E daí é perigoso ela ficar sábado e domingo descarregada em casa. Porque final de semana não funciona a empresa, a polícia, né? Entendi. Tá, então, para deixar claro, o senhor deixou a cidade do senhor sem autorização? Não, senhor. O senhor só saía de casa para quê? Para trabalhar? Para trabalhar nessa empresa, sábado e domingo, perto da minha casa, 600 metros de casa. Ok, tá certo. Não pode sair final de semana de casa, tá ligado? É um dos bagulho que é imposto. A não ser que, porventura, Xandão tenha meio que autorizado. Enfim, saca só, se a galera quiser ir, por exemplo, bagulho de igreja. Quer ir pra igreja? Pode. Mas tem que pedir no bagulho e Xandão autorizar. Agora não pode ele do nada querer começar a frequentar a igreja, não avisar nada, não pegar autorização e tal. Não é nem avisar, é pedir mesmo, tá ligado? Oxe, cometer as delinquências tem que arcar com as consequências. Então, bom, era só isso que eu tinha a perguntar, excelência. Muito obrigado. Obrigado, Reginaldo. Tem-se em vista que o custodiado não reportou nenhuma irregularidade no cumprimento da prisão, homologo o ato e declaro encerrada a audiência. Obrigado, Dr. Marcos, doutora Cecília e senhor Reginaldo. Obrigado a vocês também. Boa tarde. Obrigado, Dr. Marcos. Boa tarde a todos. Merecidíssimo, meu velho. Foi de quê? Dia 3 de julho a 31 de março. Dá o quê? Quase 9 meses. Com mais o tempo que passou na Bapuda por ser preso em flagrante. Se é que passou, né? Não que esse bicho aí deu os papos, que não tem nenhum dependente. Deu os papos também que não tem bagulho de doença e tal. Deve ter passado pelo menos uns 2, 3 meses na Papuda, um ano guardado. Já valeu um pouco a pena, né não? Enfim, vou trazer aqui pra gente agora o depoimento dele referente ao mérito, né? Referente às acusações. Então eu vou dar início ao interrogatório do senhor aqui na ação penal 1735. Eu vou fazer o interrogatório em duas partes. Primeira parte, perguntas sobre dados pessoais e qualificação do senhor. Segunda parte, perguntas sobre acusação. Nessa segunda parte, o senhor pode ficar em silêncio. Direito assegurado pela Constituição que, se exercido, não pode ser utilizado contra o senhor. O senhor conversou de forma reservada com seus advogados sobre o ato que será praticado hoje, sobre o processo? Sim, senhor. Tá. Nome completo do senhor. Reginaldo Silveira. Data de nascimento. 2/10/64. Endereço completo do senhor. Município, CEP. Cuiabá, Mato Grosso. 70. Estado civil do senhor. Solteiro. Tem filhos? Não, senhor. Grau de escolaridade do senhor? Eu tenho o superior incompleto, né? O segundo grau completo. Comecei e não terminei. Tá. O senhor trabalha? Sim, senhor. O que o senhor faz? Eu trabalho com pintura, tenho um viveirinho de plantas e também eu dou manutenção numa academia finais de semana, na área de jardinagem e pintura. Tá. Por mês, quanto o senhor ganha em média? Assim, acho que uns 4, 5 mil. Depende do orçamento, assim, as empreitas. Tá. O senhor tem alguma doença grave? Toma medicamento de forma contínua? Não, senhor. Responde alguma ação penal ou respondeu? Foi condenado criminalmente ou cumpriu pena? Não, senhor. Só mesmo esse problema de agora, né? Tá. Sobre essas acusações, o senhor sabe do que está sendo acusado aqui? Leu a denúncia? Sim, senhor. As acusações são verdadeiras? O senhor quer falar alguma coisa sobre elas? Não, senhor. O senhor vai São permanecer falsas. o senhor vai permanecer em silêncio? Sobre o que o senhor fala?
Sobre essas acusações. Eu posso fazer perguntas? Posso, sim, senhor. Tá. O que o senhor foi fazer em Brasília? A gente foi fazer uma passeata, uma manifestação pacífica e fazer uma vigília, uma oração, né? E voltar para casa. Esse bagulho que eles falam de manifestação pacífica, vigília, oração, quer dizer golpe no final das contas, tá ligado? Mas a galera terminou ainda na cidade bem, porque apesar das confissões, as imputações a eles é só de associação criminosa e de incitação ao crime. Aí dá uma pena baixinha, que bagulho de golpe de Estado. O chefe de um tal de 4 a 12 anos, ele já ia pegar uma pena maior do que pegou. Quando que o senhor foi a Brasília? Eu acho que era 7 de janeiro, se eu não me engano. O senhor chegou em Brasília nesse dia? Chegamos saímos numa sexta-feira, dia 7, eu acho. Chegamos no dia 7 para o dia 8, parece. Tá. Que horas que o senhor chegou em Brasília? De manhã cedo, 7 horas da manhã, parece. O senhor se recorda se era sábado, domingo, sexta-feira? Sábado, Tá. Sábado de manhã. Como que o senhor foi? A gente foi com ônibus. Ônibus de linha ou excursão? Não, ônibus que estava em frente ao quartel. Essa galera fala com a naturalidade, como se o quartel fosse bagulho de terminal rodoviária, né não? Oxi. Ah, tá. O ônibus saiu da frente do quartel da sua cidade, é isso? Sim. Quem organizou essa viagem? Eu não sei quem organizou. Eu estava numa vigília e falaram que um ônibus ia sair para Brasília e se a gente aceitava ir para lá, quem quisesse ir para uma manifestação pacífica, e eu fui. Tá. O senhor pagou alguma coisa por essa passagem? Eu paguei R$ 300 ide e vinda. Tá. O senhor falou que estava em vigília na frente do quartel da cidade do senhor. Essa vigília, era por quê? Qual o objetivo? A gente tinha umas vigílias, orações, Pai Nosso, Ave Maria e essas coisas. E estavam frente aos rezando. quartéis. E para que o senhor estava rezando lá? A gente fazia uma oração livre, né? Uma oração por pátria, família, Deus, essas coisas normais mesmo. Tá. O senhor, quando foi a Brasília, ia ficar onde lá? A gente ficou em frente ao QG, o quartel. Vê só que papo furado, meu irmão. Se tivesse de fato fazendo bagulho de vigília, oração, rezando e tal, nem preço teria sido. Até porque não ia estar na beira de quartel, ia estar dentro de igreja, templo religioso, alguma coisa assim, né não? Oxi. Na real, além de ser condenado aqui, é capaz de arrumar uns problemas no pós-vida, vamos ver, com essa remetindo esses papos furados e essas adorações ao Bolsonaro. O senhor levou barraca? Uma barraquinha pequenininha para a gente dormir de um dia para o outro, né? Ah. O acampamento na frente do quartel tinha estrutura como fornecimento de alimentação, banheiros de energia? Parece que tinha, sim, senhor. Havia cartazes no acampamento, faixas? Não vi nada, não vi nada disso. Tinha alguém dando ordem lá no quartel? No acampamento? Pra desculpa. gente? Alguém que organizava? Não, senhor. Não, senhor. Era a primeira vez do senhor em Brasília? Primeira vez que eu fui em Brasília. Além do acampamento na frente do quartel, onde que o senhor foi em Brasília? A gente foi até a Esplanada, né? Aí, meu velho, provavelmente participou da Revolução dos Mané mesmo. Porque assim, ele chegou no sábado, né? Se ele foi no sábado e pá, não era o dia da Revolução dos Mané. Lá do dia mesmo era 8 e também tava pré-marcado pro dia 9, né? O senhor caminhou até a Esplanada? Caminhamos. O senhor participou da manifestação na Praça dos Três Poderes? Participei. A gente caminhou até a Esplanada, a ideia era fazer uma oração, né? Ficar todo mundo sentado e depois voltarmos para casa. A ideia é essa. O senhor viu as pessoas invadindo os prédios? Como o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto? Sim, de longe eu vi, sim. E o senhor continuou lá ou foi embora? Não tinha como vir embora, porque os helicópteros não deixavam a gente ir embora, porque jogavam gás lacrimogêneo e bombas, e não tinha como sair de lá.
Tá, e o que o A senhor gente fez? ficava rodeando. Eu fiquei lá até terminar, até que liberaram todo mundo, os policiais, a gente voltamos para o quartel. É muita lorota mesmo, né? Não? Olha os papos do cara, meu velho. Que a polícia obrigou ele a ficar lá na Revolução dos Mané. Porque tava jogando bagulho pra expulsar os caras. Faz sentido um bagulho desse? Não tem nem como, meu irmão. Até porque se a galera tá jogando os bagulho, foi a do cara lavrar, né? Não? Vai ficar, é. O senhor entrou em algum prédio? Eu entrei no STF para fugir das bombas, eu cheguei de entrar e já imediatamente saí, porque estava tudo quebrado lá dentro. Já estava tudo quebrado lá dentro e eu fiquei assustado e já saí. Só entrei e imediatamente saí. Porque começaram a jogarem bombas lá dentro de efeito moral também, né? E começou estilhaços, então eu já saí imediatamente também. Vê só, o Lazarento ainda invadiu o STF mesmo. É muita tiração mesmo. Ficou barato demais esse ano que ele passou em cana. Essa condenação também. 2 anos e 5 meses só. Oxi. Ei, meu irmão, tô muito chapado, tô falando demais, né? Vou deixar o vídeo rolar mais um pouquinho aqui. Desculpa aí pra quem não gosta. Perdão. Tá, especificamente, o que o senhor foi fazer lá na manifestação? Na manifestação em Brasília, Isso. a gente foi para fazer uma oração. A ideia era fazer uma oração e orar pela família, pela pátria, pelo país e voltarmos para casa. Mas estava acontecendo alguma coisa de errada no país? Não, é que a gente estava em frente aos quartéis esse tempo todo, né? Gritando, cantando hino. Mas então, E sem eu nenhum quis motivo? conhecer Brasília. Eu nunca tinha ido em Brasília, eu quis conhecer Brasília também e fui convidado para ir. E falei, uma oportunidade de ir. Era uma manifestação livre, como, né? Sem nenhum tipo de coisas erradas né? Na mente, então eu fui. Nunca tinha ido em Brasília. Tá, nesse ônibus que o senhor veio, o senhor conhecia as outras pessoas que estavam no ônibus? Eu conhecia de vista do próprio quartel ali de frente dos QGs, mas não tinha nenhuma relação de amizade com eles, não. Tá, quanto tempo que o senhor ficou no quartel da sua cidade lá, participando das que o senhor chamou de vigílias? Eu ia todo final de semana. Tá. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar que eu esqueci de perguntar? Não, senhor. Tá. Doutora Raíssa, perguntas? Sim, Excelência, obrigada. Seu Reginaldo, boa tarde. Boa tarde. Seu Reginaldo, quando o senhor foi preso, o senhor estava com celular? Estava, sim, senhora. O senhor fez registro fotográfico dentro do STF, quando as pessoas estavam quebrando as cadeiras e os objetos lá dentro? Quando eles estavam quebrando, eu não fiz, mas eu fiz quando eu entrei e vi quebrado, eu tirei uma foto, acho que ou duas, de uma mesa quebrada, para enviar para as pessoas indignadas com tudo aquilo, e eu fiquei assustado de ver tudo quebrado. O senhor estava concordando com a quebradeira, então? Não, senhora, não estava concordando, não, em hipótese alguma. Tem uma foto aqui tem uma foto aqui que foi extraída do seu celular, que foi tirada no dia 8, de uma pessoa com o bastão na mão quebrando a cadeira dentro do STF. Não era um bastão quebrado, não era um bastão que estava quebrando a cadeira. Era o quê, então? Não era um bastão, era um pedaço de madeira que estava no chão e eu peguei o pedaço de madeira e vi tudo espedaçado. Mas é uma foto sua de outra pessoa quebrando as coisas lá dentro. É uma foto que o senhor tirou de alguém quebrando aqui, tá na folha 434 do processo, para o seu advogado conferir. Não? Se não tiver no voto de Xandão, eu vou buscar pra nós sacar, velho. Mas já tô ficando mais invocado ainda, achando a pena desse bicho baixíssima. No começo eu tava até feliz, porque foi 2 anos e 5 meses. E normalmente é 1 ano e pagamento de multa. Mas agora, velho, com bagulho de confissão de participação na Revolução dos Mané, invasão do STF e tudo mais, oxi, já era pra ter sido caprichada, né, não? As acusações dele pra bagulho de abolição, Estado Democrático de Direito, golpe, essas fitas assim. Inclusive a associação criminosa armada, né? O cara tava com uma madeira na mão e pá, bastão, seja lá o que for, já é considerado bagulho de arma, meu irmão. Não quebrei nada. Eu tô dizendo que o senhor quebrou, eu tô dizendo que o senhor quebrou, tô dizendo que o senhor tirou foto do momento em que estavam quebrando as coisas dentro do STF. Não tirei foto de pessoas quebrando as coisas dentro do STF. Não tirou, não?
Eu não tirei fotos. Eu tirei foto do pedaço de pau, assim, quebrado, ó. Uhum. O senhor falou que foi para a Praça dos Três Poderes com a intenção de fazer a oração, é isso? Sim. E qual a necessidade de se deslocar até a Praça dos Três Poderes se a oração podia ser feita em qualquer local? Nós fizemos em frente em frente ao quartel as orações, e depois a ideia era nós irmos até a esplanada e a gente sentar lá, ficar em vigília, fazer oração e depois voltarmos. Não E a tinha intenção da maldade. oração, qual era a intenção dessa oração? Pedir para Deus, pelo país, só isso. E o que estava acontecendo no país? Assim, o que estava acontecendo no país, eu não sei falar o que estava acontecendo. A gente só foi gritar, a gente só foi cantar o hino nacional, a gente foi pacificamente, sem maldade. Eu nunca participei de nada errado. O senhor concordava com o pedido que estava sendo postulado das Forças Armadas fazerem intervenção no Brasil? Não tenho nem ideia de intervenção, de nada disso. A ideia nunca foi nada disso. Não, Então o senhora. senhor ficava acampado em frente ao Exército só para oração? Só para oração, né? Sou evangélico, né? Só para oração, para guardar pela nação, mas sem nenhum tipo de maldade. O senhor participou de acampamento antes de 8 de janeiro? Acampamento antes de 8 de janeiro, mas em frente ao quartel da minha cidade. Certo. E esse acampamento era o mesmo objeto? Era a mesma finalidade, a oração, pelo país? Sim, a mesma coisa. E o Deus troca conforme o estado que a pessoa tá? Ou é o mesmo? Que eu saiba aí, os evangélicos acreditam em um Deus só, né? Que é onisciente, onipresente e onipotente. Aí precisa ir até o Distrito Federal e tal, na beira de quartel, onde tem um monte de gente pedindo intervenção militar para pedir intervenção espiritual. Faz nem sentido mesmo, na real, pô, essa galera. É muita cara de pau mesmo, pô. Entendi. Quanto tempo que o senhor ficou em Brasília? Só ficou do dia 7 até o dia 9? Do dia 7 até dia 8 para o dia 9, né? E depois eu fiquei preso lá em Brasília 2 meses. Sim. O senhor está preso agora também, né? Estou preso. Qual o motivo do senhor estar preso agora? Eu trabalhava finais de semana, né? Não podia trabalhar final de semana, e eu trabalhava sábado e domingo, numa academia de manutenção, e deu quebra de tornozeleira, de cautelares, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Ok. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigado, doutora. Doutor Eric, perguntas? Gostei da procuradora, meu velho. Dei mó valor, tirou brava. Sim. Por favor. Boa tarde, senhor Reginaldo. Boa Senhor tarde. Reginaldo, eu tenho algumas perguntas para o senhor. O senhor, em algum momento, o senhor sabia que eles iam começar a quebrar? Tinha alguma coisa falando nesse sentido? Em hipótese alguma, nunca tive esse notícia sobre isso. Outra pergunta. Eu gostaria de saber o motivo que o senhor entrou lá dentro do STF de maneira rápida. Eu entrei de maneira rápida porque a gente não tinha como se esconder dos helicópteros, das bombas, do gás lacrimogêneo. Eu estava quase desmaiando e fui socorrido. E daí alguém me deu com a mão e eu entrei lá para tentar me esconder lá na beirada lá, né? E daí estava tudo quebrado, eu acabei entrando, mas imediatamente eu saí daquilo ali. Ótimo. Eu gostaria também de saber por que o senhor registrou 2 fotos lá de dentro do negócio. O senhor estava, de alguma forma, apoiando essas pessoas? Não, nem sabia. Incentivando? Eu nem sabia que estava tudo quebrado, eu nem sabia que tinha sofás por lá de fora, tinha mesas, tinha tudo quebrado. Eu achei muito horroroso tudo aquilo. Eu nunca participei de nada errado. Oxi, como assim, meu velho? Que tu viu um monte de coisa quebrada lá de fora e entrou achando que as coisas não iam estar quebradas mesmo. Tô dizendo, meu irmão, essa galera não mente não, se amostra. Sim, e o senhor, qual que era o intuito do senhor registrar essas fotos? Era para mandar para as pessoas que estavam horrorizadas com tudo aquilo, para saber que aquilo não tem que ser feito, em hipótese alguma. Sim. Ótimo. Outra pergunta, do deslocamento do senhor lá do quartel de Cuiabá até aí, em algum momento eles faziam alguma afirmação de que iam
fazer alguma coisa com o governo, alguma coisa nesse sentido, ou o senhor só estava mesmo lá para oração, para outras coisas? Era para isso mesmo. Se eu soubesse que ia ter tudo aquilo, eu nunca teria ido, nunca teria ido em Brasília. Nunca. Se eu soubesse que ia ter alguma manifestação nesse sentido de quebradeira, eu não teria ido, não, senhor. E como que as coisas evoluíram lá dentro no dia? Como que começou? Já estou indo lá. Como que evoluiu a situação lá da pessoal? O pessoal começou a sair correndo lá para dentro? Os senhores ficou olhando? Como que foi? Do nada, aí começou um tumulto de pessoas, começou quebradeira, e de repente começou policiais a cavalo, policiais a paisana, e já em cima das pessoas. E quando nós entramos, nós chegamos na esplanada, nós fomos revistados. Os policiais Sim, os policiais revistaram nossas mochilas, revistaram nossos corpos, passando a mão para ver se não tinha nenhum tipo de situação, de arma, nada, entendeu? A gente foi revistado e eles deixaram nós irmos livres. Nós fomos livres para lá e chegou lá, tinha muita gente quebrando as coisas e já ficou uma bagunça, ninguém entendeu nada. E aquela nunca foi ideia nossa. Sim, eu entendi. E o senhor ficou assustado com toda a situação? Meio assustado, me machuquei, desmaiei lá fora com gás no rosto, né? E nunca imaginava isso. Sim, o senhor tinha alguma ideia? O senhor estava lá para tentar destituir o governo nesse sentido? Não, senhor, em hipótese alguma, porque essa ideia seria já ir lá com esse propósito, e não foi isso, nunca aconteceu isso. Eu entendi. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado, doutor. Então, dou por encerrado o interrogatório na ação penal 1735. Saem todas as partes intimadas para eventuais requerimentos de diligências nos termos do 402 do Código de Processo Penal. Oi. Excelência, só um questionamento, porque o Ministério Público Federal ofertou até uma NPP, só que como ele está preso, eu queria só questionar o Ministério Público, porque ele não consegue assinar digitalmente pelo GOV, porque não entra celular na cadeia. Já tem a proposta de acordo? Já, excelência, tem, e foi considerada recusada tacitamente, porque não teve resposta no prazo. Foi enviado em setembro. Sim, é porque, doutora, só explicando, nós não temos como assinar, nós assinamos manualmente, encaminhamos várias vezes, mas não queriam aceitar, né? Então fica meio difícil, por causa que ele está preso, não tem como ele assinar digitalmente, e não tem o cartório nosso aqui para pegar uma procuração pública dele, demora em torno de 90 a 120 dias. Porque, em tese, tem que ir o cartório até o presídio. Por isso que a gente não tem como assinar. Então, até escrevemos ela, eu até juntei... Só deixa eu interromper um pouco, doutor. Doutora Raissa, o que eu fiz uma vez aqui numa hipótese similar? Eu colhi a anuência do réu em audiência. Em audiência. Pode ser, excelência, é isso que eu sugeri. Tá. Só deixa eu ver os termos. Está nos autos esses termos? Okay. Eles estão mantidos? Os termos estão mantidos, excelência, que é uma proposta vamos lá, padrão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Mas assim, esse ato está praticado, geralmente o que eu faço? Eu tenho que praticar o ato, esse ato está praticado, eu tenho 402, sigam todos os prazos, porque só com a posterior homologação, se o ministro homologar, é que... Só deixa eu dar uma olhada aqui. Doutor, o senhor sabe me dizer onde estão os termos do ANPP? Eu acho que o doutor Eric informou que juntou, excelência, aos autos. A íntegra dos autos que eu tenho, eu não consegui localizar. Deixa eu ver aqui. Sim, doutor, eu juntei hoje. Eu não sei se a secretaria é necessário, porque eu não sei como funciona o sistema do STF. Deixa eu ver a secretaria tem que autorizar. Porque eu não estou na minha sala, eu estou na sala de audiência aqui, eu estou consultando os autos agora. Vamos lá ver se eu encontro. Puder me ajudar aí, por favor. Foi antes ou depois da prisão? Sim, o EDOC 133. Foi bem depois da prisão, doutor. A proposta foi peça 135. Eu estou vendo aqui o EDOC 133, que na verdade está assinado à mão, né? Isso, eu peguei com ele. E uma declaração falando que ele assinou, né, com a letra dele, para demonstrar mais
que é ele que está assinando. E, doutora, pelo procedimento aí da Procuradoria-Geral, também tá firmado pelo Procurador-Geral da República, que eu não estou vendo aqui. Excelência, eu acho que tem que mandar ele assinado para poder ter a assinatura do procurador, entendeu? Então, tá, Esse foi o problema. Entendi. Aí eu acho que como pediam para ser pelo GOV, para ter certeza que de fato a pessoa assinou e ter a certificação da assinatura eletrônica, então eu acho que ele ratificando aqui a audiência, a gente certifica nos autos e segue para a assinatura do PGR. Tá, então, ó, vamos lá. Eu vou fazer essa... Então, aqui, ó. Então, houve a juntada dos termos de acordo de não persecução penal no EDOC 133. Eu vou dar uma lida aqui, uma síntese dos termos. Sim, é 1735, tá, doutor? Só o processo. Oi, desculpa? Sim, a ação penal 1735 está aqui. Está no EDOC 133 dos autos da ação penal 1735. Eu estou vendo, está aqui. Tá juntado aqui do senhor. O compromissário, assistido por seu defensor e orientado a respeito de seus direitos e deveres legais e constitucionais, notadamente o direito ao silêncio e a não autoincriminação, bem como sobre o conteúdo, admite que manteve associação estável com outras pessoas em acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, no setor militar urbano, ali estabelecida inclusive durante protestos que resultaram em danos materiais às sedes de órgãos públicos da Praça dos Três Poderes, pedindo intervenção militar na condução da vida política do país, entendendo que as Forças Armadas não poderiam tolerar a manutenção do governo proclamado eleito em outubro de 2022, devidamente diplomado e empossado em 1º de janeiro de 2023. Caberá ao compromissário cumprir fielmente os termos do acordo, nas datas estipuladas, para que ao final seja declarada a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 28A, parágrafo 13 do Código de Processo Penal, dos delitos definidos no artigo 286, parágrafo único, e 288, caput do Código Penal. Cláusula 3ª. Compromete-se o compromissário a cumprir fielmente as seguintes condições: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo total de 150 horas, correspondente a 1/3 da pena mínima aplicável em relação aos 2 crimes objeto do acordo. Pronto, aí quem não fecha o acordo é 225 horas, tá ligado? Eu acho a diferença pequena. Acho que pra quem fosse condenado devia ser mais horas, tá ligado? Não? Bagulho de tipo 1000 horas e tal. Mas da onde é que eu tirei essa informação? Da minha mente, tá ligado? É o que eu acharia que fosse justo. Observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30 horas em local a ser indicado pelo juízo de execução. Prestação pecuniária no valor de R$5.000, cuja destinação deve observar a resolução número 154 de 2012 do CNJ. Proibição de participação em redes sociais abertas desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo da execução. Participação presencial em curso com temática sobre democracia, Estado de Direito e golpe de Estado, com carga horária de 12 horas, distribuída em 4 módulos de 3 horas, a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução. Cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a esse acordo de não persecução. Declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo no quinquênio anterior aos fatos objeto desse acordo e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração do outro acordo de não persecução penal. Cláusula 4ª. O presente acordo será implementado após a homologação judicial, nos termos do disposto do artigo 28A, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Cláusula 5ª. Caberá ao compromissário, após a intimação pelo juízo da execução, a ser feito ao procurador constituído nos autos, dar cumprimento integral às condições previstas na cláusula 3ª, sob pena de rescisão do acordo. Os atos extrajudiciais e judiciais necessários ao cumprimento deste instrumento poderão ser objeto de notificação e intimação por contato telefônico, aplicativo de mensagens e e-mail, sendo o dever do compromissário comunicar eventual mudança de endereço, número de telefone e e-mail sob pena de rescisão do acordo. Cláusula 7ª. O presente acordo está restrito às consequências criminais do fato, não alcançando eventuais reflexos na esfera civil e administrativa. Cláusula 8ª. A rescisão deste acordo enseja o perdimento de valores pagos e horas de serviço prestadas, sendo os valores definitivamente incorporados às entidades públicas e assistenciais previamente cadastradas pelo juízo da execução. No caso de rescisão, a confissão constante da cláusula 1ª deste acordo será utilizada como elemento informativo e poderá ser valorada pelo Poder Judiciário nos termos da legislação vigente.
Senhor Reginaldo, o senhor aceita de forma consciente e voluntária os termos desse presente acordo de não persecução penal? Aceito. Doutor Eric? Oi, doutor. O senhor concorda também com os termos do seu assistido aqui, do réu, Concordo. aos termos desse que eu li aqui do acordo de não persecução penal, EDOC 133, dos autos de ação penal 1735? Concordo, doutor. Tá, então só para deixar mais claro também, senhor Reginaldo, para fins de acordo de não persecução penal, o senhor confessa as condutas aqui descritas na cláusula primeira? Do acordo, né? Sim, senhor. Oxi, que contraditório. No começo dos interrogatórios ele disse que era inocente. Agora já tá confirmando que é culpado. Eu sei que no final das contas o acordo não foi de fato firmado, posto que ele foi condenado, né, a 2 anos e 5 meses. E se tivesse sido firmado de fato o acordo, ele não ia chegar a ser condenado. Eu vou até ver aqui se conseguiu alguma informação de por que não rolou de fato esse acordo. Então tudo bem, eu vou constar tudo isso do termo, doutora, tá bom? Ok, excelência. Então, Excelência, já falei só que um saem todos, aviso, independentemente disso, saem todos intimados nos termos do 402 Ok. do Código de Processo Penal para eventuais requerimentos de diligências. Então, certo, doutora, então vai seguir para análise. tá, Vai seguir para análise, tá? Porque em razão do laudo. tudo bem. Então, Tá bom? doutora, muito obrigado. Boa Obrigada tarde. É só isso mesmo, dispensada. Doutor Eric, Boa muito tarde, obrigado. obrigada. Senhor Reginaldo, senhores. muito obrigado. Boa tarde. Estão todos dispensados. Pronto, eu busquei informação aqui no processo do meliante referente às informações do acordo de não persecução penal, porém não achei nada. Consta aqui que foi expedido 2 relatórios, de nada consta no nome dele, referente a bagulho de antecedente criminal, que rolou uma troca de advogado depois dessa audiência, mas nenhuma informação se foi indeferido a afirmação do acordo ou não, e nada mais, tá ligado? Aí, referente ao mandato de prisão dele, vou ler aqui um trecho do que Xandão escreveu, que o réu Reginaldo Silveira está entre as mais de 1.000 pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório, que a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso comunicou o descumprimento da medida cautelar em razão de 73 ocorrências relacionadas ao monitoramento eletrônico imposto ao réu, Reginaldo Silveira, dentre elas o rompimento da cinta da tornozeleira eletrônica. Observo que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nesses autos e referendadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, revelando seu completo desprezo por esta Suprema Corte e o Poder Judiciário. Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas em 13 de março de 23, nos termos da seguinte PET e tal número aqui e tal. Aí também pude ver que, na verdade, a soltura dele veio ocorrer no dia 2 de abril, embora a ordem expedida por Xandão tenha sido feita no dia 31 de março. Vou pesquisar aqui pelo nome do meliante, que terminei esquecendo. Geralmente eu faço isso antes de começar a gravar o vídeo. Aí vim lembrar só agora há pouco. E de sequência já trago as informações do voto de Xandão. Caso eu ache alguma coisa aqui importante no nome desse meliante nas pesquisas, já trago as informações também. Pronto, ao pesquisar referente a notícias, o nome dele, nada de novo. É só a informação que ele foi preso, que Xandão negou a liberdade, que Xandão soltou e que ele foi condenado. Aí vou trazer já aqui então as informações do voto de Xandão, alguns trechos. E um dos trechos diz assim, ó, que em seu interrogatório policial, o réu Reginaldo Silveira confirmou ter chegado a Brasília, DF, em 7 de janeiro, por volta das 11 horas, vindo de ônibus que partiu de sua cidade, Cuiabá, Mato Grosso, instalando-se no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército, e participou da manifestação na Praça dos Três Poderes, inquérito tal, tal número e pá, documento tal e tal. Por ocasião de seu interrogatório judicial,
O réu Reginaldo Silveira confessou que viajou a Brasília, DF, para participar de uma passeata, orar e fazer vigília pela pátria e pela família, saindo de Cuiabá, MT, no dia 6 de janeiro e chegando ao acampamento do QG em 7 de janeiro de 23 pela manhã, levando consigo uma barraca para pernoitar, sendo que no acampamento havia estrutura para fornecimento de alimentação, banheiros e energia. Viajou de ônibus que partiu do acampamento instalado nas proximidades do quartel do Exército da sua cidade, local que frequentava todo o final de semana para participar da vigília lá realizada. Caminhou até a esplanada dos ministérios, participou da manifestação dos Três Poderes e chegou a adentrar o edifício sede do STF, sob a alegação de que o fez para fugir das bombas e do gás lacrimogêneo lançado pela polícia. E registrou imagens das bolsonarices praticadas nas dependências do prédio. O laudo de tal número, produzido pela Polícia Federal, referente ao exame pericial realizado no aparelho celular de tal marca, com tal e-mail, apreendido em posse do denunciado Reginaldo Silveira, foi elaborado pela Polícia Federal e juntado aos autos conforme documento tal. Referido laudo concluiu que o aplicativo WhatsApp estava configurado com tal número, nome associado a Reginaldo Silveira, Google Drive com tal e-mail, e foram encontrados alguns arquivos de imagens criados pelo usuário do aparelho em 8 de janeiro de 23, que evidenciam a união de desígnios do réu com os demais integrantes do movimento. Aí vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 imagens, produzidas pelo meliante. Tem até foto dele mesmo e tal, foto do prédio do STF, foto da mulher com um negócio de madeira na mão e também outra foto dos negócios sem estar inteiro. E logo após as fotos, segue aqui em texto a dizer que as imagens extraídas do aparelho de celular do réu Reginaldo Silveira revelam que o acusado participou das manifestações que culminou na invasão dos edifícios sede dos Três Poderes da República, chegando inclusive a invadir a sede deste Supremo Tribunal Federal, onde fez registros fotográficos dos atos de bolsonarices praticados pela horda golpista. O conjunto probatório acostado aos autos corrobora que Reginaldo Silveira chegou à capital federal no dia 7 de janeiro de 23, ficou no QG do Exército e no dia 8 de janeiro participou de manifestação de apoio a uma intervenção militar. Para tanto, aderiu ao grupo que se dirigiu à Praça dos Três Poderes. A confissão do réu é corroborada por ao menos 529 réus dos crimes que igualmente confessaram a mesma conduta e firmaram a NPPS com a PGR, devidamente homologados por este Supremo Tribunal Federal. Bagulho doido. Vou pegar aqui alguns outros trechos que diz referente justamente a esse negócio da pena ser maior. Pronto, aí na parte aqui que se refere à dosimetria da pena, Xandão escreveu assim um trecho, que assim, para a fixação da pena base, no caso concreto, revela-se acentuada a culpabilidade do réu, pois nesta fase, como juízo de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta, percebe-se que houve enorme extrapolação daquela que é a própria da prática da infração penal. O réu se associou a grupo criminoso cujos propósitos denotam a uma recalcitrância à observância de regras mínimas de estabelecimento e manutenção da própria ordem político-social do país, na busca por uma ruptura institucional com um golpe de Estado, intervenção militar e fins do Estado Democrático de Direito, inclusive tendo participado da associação com a sua presença no acampamento em frente ao quartel-general do Exército. Destaca-se que, mesmo em liberdade, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, sem ter justificado ao Poder Judiciário sobre esses descumprimentos, com a informação prestada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso em 8 de junho de 24, por meio de expediente encaminhado a esse STF, inquérito tal documento, segundo o qual foram registrados 73 ocorrências relacionadas ao monitoramento eletrônico do réu Reginaldo Silveira, referentes a movimento de sinal de GPS,
sem sinal de GPRS, rompimento da cinta e bateria baixa. Esse fato motivou a decretação de sua prisão preventiva em 4 de junho de 24, conforme documento tal, efetivada em 1º de julho, conforme documento tal. Verifica-se, portanto, o claro comportamento desafiador do réu, em claro desrespeito à lei, ao Supremo Tribunal Federal e ao Poder Judiciário, o que demonstra a sua atitude de total desprezo ao convívio em sociedade, que seria a sua conduta social. E segue aqui a dizer que as circunstâncias judiciais, portanto, são amplamente prejudiciais ao réu, tendo por parâmetro as circunstâncias judiciais acima balizadas, considerando que 2 delas são desfavoráveis ao réu, a culpabilidade e a conduta social. Justifica-se o estabelecimento de pena acima do mínimo legal. O bagulho é doido, meu velho. O processo é lento, mas o juiz é Xandão. Porém, ainda tô magoado com as acusações que para ele e para mim foram baixíssimas. Era para ter sido imputado mais crimes. No meu ver, né? Pronto, aí para finalizar aqui as leituras, vou trazer a conclusão do voto de Xandão, o capítulo que trata referente a essa questão, que diz assim, ó: diante de todo exposto, julgo procedente a ação penal para condenar o réu Reginaldo Silveira a pena de 2 anos e 5 meses, sendo 2 anos de reclusão e 5 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pois em concurso material, Código Penal, artigo tal, nos artigos 1288, caput de Código Penal, associação criminosa, pena de 2 anos de reclusão, e artigo 286, parágrafo único do Código Penal, incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais, a pena de 5 meses de detenção, e 5 milhões de reais como pagamento de valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo que alude o artigo tal aqui de lei tal. Após trânsito em julgado, lance o nome do réu no rol dos culpados, expeça-se a guia de execução definitiva, oficia-se a Secretaria de Adjunta de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso para indicação de colônia penal e custas pelo condenado, conforme o artigo tal do Código de Processo Penal, é o voto. E eu acho que ficou barato, tá ligado? Oxi, até debaixo da conta. Embora a pena dele pelas acusações tenha sido maior do que o que geralmente é aplicada, oxi, a participação dele foi muito maior. Oxi, era pra pegar os outros crimes, mas enfim. Vou já finalizar o vídeo por aqui. Peço, por favor, que se inscreva no canal se não for inscrito. Aperte no like para fortalecer o engajamento. E, como eu sempre digo, comentário é essencial para fazer com que o vídeo chegue mais longe. Se puder fortalecer nós com o Pix para fortalecer o canal e tal, é ajudefilosofiamaginal@gmail.com. Poderá ser com qualquer valor. Tamo junto, até a próxima. Peço que vocês comentem aí o que é que vocês acharam da pena desse meliante. Eu achei baixíssima. Tamo junto, até a próxima. Pra golpista é sem anistia e sem saidinha, papai, que tá ligado, né? Golpista bom. É golpista preso, meu velho. Não se grava, eles mesmos se gravam. É a única organização criminosa que se grava para facilitar o trabalho da polícia. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!